Boa tarde, meus irmãos e minhas irmãs. Com imenso prazer, Adriano Postai, mais uma vez, trabalhador aqui do Centro Espírita Candeias de Maria, Fraternidade Espírita. Vamos falar um pouquinho sobre esse nosso Evangelho do Mestre Jesus. Então, nesse momento, quem tiver algum trabalho para fazer ou está durante algum processo, quer colocar sua água para magnetizar, para que a espiritualidade realmente faça todo o trabalho de magnetização, coloque o seu copo d'água em cima da mesa e a gente vai então dar o início ao nosso Evangelho segundo o Espiritismo, a nossa reflexão semanal. Então boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. E hoje a gente vai falar segundo o Espiritismo, lá no capítulo, no Evangelho, Sedes Perfeitos. Então vamos falar um pouquinho sobre a parábola do semeador. Quando a gente fala da parábola do semeador, o que o Cristo, o que o Mestre quis nos explicar durante essa parábola? Então a gente vai fazer uma reflexão, vamos realmente fazer algumas perguntas para que a gente possa realmente levar isso para o nosso coração de uma forma mais tranquila. Então, que solo que é o nosso coração hoje? Se ele é um solo fértil, a gente está preparado para que a semente, ou seja, o amor, o Evangelho e a Palavra de Deus seja implantada no nosso coração? Então, na reflexão de hoje, quero relembrar a todos dessa parábola maravilhosa do semeador, que se encontra lá em Mateus 13. Nessa passagem, então, Jesus está falando com muitas pessoas, e sempre quando ele falava através de parábolas. Então, essa parábola vai falar sobre o solo fértil, que é uma analogia ao nosso coração. Então, lhes falou muitas coisas por parábolas. Então, Jesus disse: enquanto lançava a semente, saiu a semear o semeador. Quando ele lançava a semente, parte dessas sementes caíram à beira do caminho, e as aves vieram, meus irmãos, e comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda o suficiente. Mas quando saiu o sol, essas plantas se queimaram e secaram. Outra parte caiu entre os espinhos, que logo esses cresceram e a sufocaram aquela sementinha. Outra parte já caiu em terra boa. Essa deu uma boa colheita, muitos a 100 por 1, outros 60 por 1 e o outro 30 por 1. Isso a gente encontra lá em Mateus 13, do 3 ao 8. Então, quando a gente fala nessa parábola do semeador, então Jesus nos explica o seguinte, que a semente é a palavra de Deus, que o semeador é o evangelista daquele momento e que todo aquele que leva a palavra é o pregador. Então, meus irmãos, a gente vê como uma parábola a gente consegue trazer essa explanação de uma forma a levar para a nossa vida. Então, quando se fala no solo, qual que é o solo? É o nosso coração. Então, essa parábola, no mínimo, ela vai nos levar a fazer um exame de consciência. Então ela nos convida a refletir sobre a importância da palavra de Deus e também os seus efeitos que ela tem sobre nós. O que ela causa em nós? É a pergunta que fica para a gente iniciar a nossa reflexão. Que solo você tem sido? Que solo somos? Essa semente de Jesus, do Mestre Deus, do nosso Pai Maior, quando cai no nosso coração, que solo que a gente representa? O que a gente vai buscar? Então, se a gente explicar essa parábola do semeador em algumas partes, a gente vai chegar ao seguinte: o próprio Senhor Jesus explicou o significado da parábola do semeador aos seus discípulos. Então, Jesus explicou que quando alguém ouve a mensagem do reino, mas não a entende, o maligno vem e arrebata o que foi semeado em seu coração, tal como as aves que comeram as sementes que caíram pelo caminho. Então, muitas vezes a gente escuta a palavra de Deus, a gente escuta o Mestre Jesus, a gente lê, a gente vê acontecer e a gente acaba não tendo um solo fértil, ou seja, a minha mente e o meu coração não está aberta para a palavra de Deus. E assim vêm as más impressões, as más pessoas e acabam arrebatando isso de nós, porque ela não impregnou, ela não ficou, ela não germinou. Já o solo rochoso, no qual algumas sementes caíram, representa aquela pessoa que, ao ouvir a mensagem impulsivamente, a recebe com alegria. No entanto, pela falta de raiz, isso dura muito pouco, pois logo surgem conflitos internos por causa daquela mensagem.
e essa pessoa se ofende e logo abandona a palavra do mestre. Então, quando a gente fala de sermos solos rochosos, é porque a gente tem pouco terreno fértil no nosso coração. Então, vamos irrigar, vamos trazer essa semente por um local realmente onde tem solo hábil. E quando a gente fala nesse rochoso, é que logo as raízes se perdem, né? Não tem profundidade suficiente e ela se desprega do solo. Quando vem qualquer intempérie, qualquer problema que a gente venha ter, a gente cai novamente. Então, meus irmãos, é bem interessante essa passagem da parábola do semeador, para que a gente entenda. Também tem aquela pessoa que ouve a mensagem, mas não está preocupada realmente com a mensagem. Por quê? Porque nesse mundo em que a gente vive, tão materializado, né, ocorre tantas riquezas, a sedução, e sufocam essa semente. Às vezes eu até consegui ter um solo legal, a semente está bacana, eu estou desenvolvendo um bom trabalho perante a minha família, perante a minha comunidade, mas logo as dificuldades, as vicissitudes mundanas, elas vêm e acabam levando tudo por água abaixo, porque é como esses espinhos dessa semente que caíram entre os espinhos. Os espinhos são maiores, mais fortes do que a minha vontade de seguir a palavra do Mestre Jesus, né? Então a sementeira acaba se perdendo, e a gente vê, contudo, ao exemplo da semente também, aquela que foi plantada no solo realmente fértil. Mesmo nesse solo, meus irmãos, a gente não está todos os espíritos aqui encarnados na mesma pegada, né? Todos estão no seu grau evolutivo. Então, quando eles falam que o solo fértil representa aquele coração, aquele espírito, aquela inteligência que realmente ouve a palavra, recebe a semente de Deus, e ele vai frutificar, ele vai levar isso adiante, ele vai impregnar isso na alma dele. Mas mesmo esses corações que são solos férteis, não é todos que produzem 100 por 1. A gente tem já a explicação. Muitos desses solos produziram 100 por 1, outros 100 por 70 e outros 100 por 30. Então, o que cabe a nós, enquanto movimento de buscar uma reforma íntima, enquanto pessoas pensantes, né, inteligentes, é seguir a palavra do Mestre Jesus, é buscar a caridade, é buscar o amor ao próximo, é trabalhar a nossa indulgência, trabalhar a nossa benevolência, e assim a gente consegue realmente adubar esse solo, fazer com que essa semente esteja realmente num bom coração e a gente consiga cada vez mais frutificar, né? Então aqui ainda há uma clara indicação do significado das 3 elementos dessa parábola. O primeiro é a semente da parábola, né, do semeador, que é uma representação da palavra de Deus. A semente é aquela palavrinha que a gente escuta tanto do Evangelho do Mestre, né, no que se diz referente à palavra de Deus, o sopro, né, a semente. Já nesse momento a gente vem para o segundo, né, que é o semeador, que é a figura do próprio Cristo e, consequentemente, de todo aquele que se ocupa do serviço de proclamar o Evangelho. Já o terceiro é nós, como indivíduo, nós como sociedade, nós como irmãos, como pais, como vizinhos, como pessoas que fazem a diferença na vida de pessoas. Então, é o nosso coração. É quando essa palavra, essa semente de Deus realmente cai no nosso coração e nos fazemos frutificar, que nos fazemos sermos pessoas melhores, e com isso também a gente consegue ajudar as pessoas ao nosso redor. Então, cada qual na sua particularidade é uma indicação do coração humano. Então a gente realmente vai exemplificar isso de uma forma tranquila e dizendo, né, que a gente tem que buscar a nossa reforma íntima, a gente tem que buscar o nosso momento de oração, o nosso momento de viver em família, o nosso lazer, buscar o trabalho. Tudo isso é importante para que a gente consiga realmente fazer o nosso coração um solo fértil para a semente de Deus. Então, o que podemos tirar de lição, meus irmãos? Uma parábola tão linda, né? Eu acredito que fica uma lição muito importante para todos, que a parábola do semeador nos traz lições muito importantes, que a gente vai destacar aqui 3 delas. Em primeiro lugar, ela nos ensina que a semente do Evangelho alcança diferentes solos e apresenta resultados distintos em cada um deles. Então é aquele momento de a gente realmente refletir. Cada um de nós estamos no nosso momento, na nossa caminhada,
na nossa evolução espiritual. Mesmo aquele solo que é fértil, ele vai apresentar resultados diferentes com a semente de Deus. Então, algumas pessoas possuem um coração insensível que não responde positivamente ao convite do Evangelho. Outros possuem, então, um coração impulsivo que acaba e alcança superficialmente a mensagem do Mestre. E uma vez que a emoção passa, essas pessoas voltam à sua antiga vida de pecado. Então a gente sempre comenta durante os nossos encontros e momentos aqui na Casa Espírita, dizendo que a gente busca a espiritualidade por duas causas, né? Ou a gente vem pelo amor ou pela dor. Então esses corações aqui que logo se empolgam e que estão a 100 por hora, logo eles vão perdendo o ânimo. Assim que ocorre outros desafios na vida, eles vão se afastando. E quando realmente há necessidade, a porta aqui novamente está aberta para receber cada irmão de braços abertos, com aquele sorriso e com aquele amor do coração. Então sejamos então solos bons, para que realmente essa mensagem, essa sementeira do Mestre Jesus e de Deus impregne em nossa alma e nosso coração. Já outras pessoas possuem um coração muito ocupado com coisas dessa vida, que é o que mais acontece. Elas são lubrificadas com os desejos terrenos, as ilusões aqui do mundo, né, enquanto material, e também as riquezas, e elas acabam o quê? Desprezando a palavra de Deus. Então, quando a gente sabe que desprezam a palavra de Deus, né, o verdadeiro tesouro deixam de encontrar. Esse verdadeiro tesouro é onde a gente coloca o nosso coração. Então, esse tesouro é essa palavra, né, esse consolo de Jesus, essa vontade de ser melhor. Então, se a gente tiver com o coração aberto e o terreno bem adubado, bem irrigado, a gente vai ter raízes profundas e que não é qualquer intempérie que vai tirar a gente do nosso prumo. Então, o verdadeiro tesouro, a gente fala que é realmente deixar o nosso coração aberto ao Mestre Jesus e à semente de Deus. Mas também aquelas pessoas que possuem um coração bem preparado, um coração que responde positivamente à palavra de Deus. Mas lembre-se, quando diz que está preparado e que vai receber a palavra do Mestre, mas não vai frutificar 100 por 1. Cada um na sua caminhada, no seu momento evolutivo, meus irmãos. E também quando a gente fala de uma segunda etapa, né? É inegável que essa parábola vai destacar para a gente a responsabilidade humana pelo resultado da germinação da semente, de acordo com a condição do solo. Então, meus irmãos, vamos trabalhar nossa reforma íntima, vamos buscar a fraternidade, o amor, buscar realmente aonde que eu vou depositar o meu tesouro. Será que eu estou fazendo escolhas corretas? Será que eu estou adubando o solo para a semente que Deus plantou no meu coração? Será que eu estou ouvindo ou eu estou deixando o mundo material, essas vicissitudes, a velocidade das coisas aqui do mundo tomar a frente? E com isso a gente vai perdendo espaço, vai perdendo tempo na nossa evolução espiritual. Então a gente pode botar aqui também, na Bíblia, né, ou no Evangelho segundo o Espiritismo, a soberania de Deus jamais é vista como um problema à responsabilidade humana. Ou seja, a gente tem o nosso livre-arbítrio e com isso a gente consegue fazer escolhas. Vamos fazer escolhas melhores a partir desse momento. Fica mais uma reflexão. Enquanto a responsabilidade humana é enfatizada na forma com que cada pessoa responde à mensagem do Evangelho, a sabedoria de Deus é enfatizada na verdade de que o bom solo que recebe apropriadamente a semente. Então a semente, meus irmãos, ela é igual para todos os solos. O que vai estar apropriado ou não é o nosso solo, ou seja, o nosso coração. Em terceiro lugar, que a gente enfatiza aqui durante essa parábola do semeador, é mostrar que a frutificação, mais uma vez, é a marca do verdadeiro cristão. Todo genuíno discípulo de Jesus Cristo irá frutificar para a glória de Deus. Todavia, o grau de frutificação não é igual para todos. É o momento, é a caminhada de cada espírito aqui encarnado. Uns produzem 100%, outros 60% e outros 30%. Então, tenhamos isso em mente para que possamos, sim, estar com o nosso solo preparado. Então a pergunta que eu deixo para a gente aqui, que tipo de solo é o seu coração nesse momento?
Eu estou realmente preparado? Estou com o meu coração, com o meu solo preparado para a semente que Deus já deixou plantada, ou que Ele passou, que Jesus veio e replantou e semeou em nossos corações? Então o seu coração como anda? Ele está queimando, ele está esperando pela palavra de Deus, ou você anda cheio de dúvidas? Que é muito comum. Será que vou dar conta das coisas? Será que vou ter tempo para isso? Vou ter tempo para aquilo? Então é nesse momento que a gente tem que refazer os nossos passos, tirar o momento para a família, o trabalho, o lazer e também para Deus, né? Para a palavra do Mestre Jesus. Para frutificarmos, precisamos preparar muito bem o nosso solo, buscando a verdade na palavra de Deus, que é o nosso Evangelho, e pedindo por ajuda ao Espírito Santo, para que tenhamos o discernimento sobre o que ali está escrito. É aquele momento em que a gente busca o nosso encontro com o mundo espiritual, com os nossos mentores, com os nossos anjos da guarda, os nossos espíritos afim. Então, muitas vezes não conseguimos ter uma rotina de leitura, isso é comum acontecer, mas saibamos que o Evangelho no lar vai fazer parte e vai ser um diferencial enorme na vida de cada um de vocês, de nós, como um todo, como família, como fraternidade. Então, quando a gente cria esse hábito, até os dias mais difíceis se tornam melhores. Então, a gente fica muito mais preparado para os desafios que ocorrerão no nosso dia a dia. E quando vem um problema, logo a gente consegue resolver de forma mais tranquila, com o nosso coração fértil e frutificando a palavra de Deus. Então que Deus nos abençoe enormemente, meus irmãos, e para a gente encerrar nossa reflexão sobre 4 tipos de solos, 4 tipos de coração, né, a parábola do semeador, eu quero fazer uma leitura aqui de uma oração que eu achei bem interessante trazer para vocês. Então eu vou permitir agora, nesse momento, que cada um na sua casa feche os seus olhos, né, permitir não pedir, né, para que a gente consiga se concentrar com a espiritualidade superior e que todos tenham o seu lar abençoado, que tenham o seu pedido alcançado. Senhor Deus, obrigado por nos ensinar através da parábola do semeador. Oramos para que possamos ser como o bom solo, sempre prontos e receptivos à Tua palavra. Que possamos aprender com essa parábola e aplicá-la em nossa vida diária. Ajuda-nos a entender melhor a Tua palavra e a buscar a transformação que ela nos propõe. Que possamos ser sementes que produzam muitos frutos em Tua honra. Por favor, guia-nos enquanto compartilhamos esse pensamento com todos os nossos irmãos aqui conectados. Em nome de Jesus, e que assim seja. Meus irmãos e minhas irmãs, um abraço e até semana que vem. Fiquem todos com Deus.